Oi, tudo bem? Passando então aqui hoje para a gente poder conversar um pouquinho sobre propósito. Quando vocês escutam essa palavra, vocês conectam a quê exatamente? Eu vou ser bem sincera. Ao longo do tempo, o meu propósito ele foi mudando, ou pelo menos foi se tornando mais claro. Isso para mim é algo que é muito interessante e eu acho muito válido compartilhar, porque às vezes a gente acha que com a idade a gente já realizou tudo, né? Já viveu o nosso propósito, já teve tempo para isso. E não, como eu já falei em outros vídeos, a vida ela é feita de mudanças, de movimentos. Então, o que eu pensava no passado sobre propósito mudou muito em relação ao que eu penso hoje, com a maturidade. Quando eu pensava em propósito há um tempo atrás, ele estava muito ligado à prática, só à prática do que eu trabalhava, do que eu fazia, do que eu entregava. Não estava tão ligado a um sentido maior. Com o tempo eu fui me conectando mais com a minha espiritualidade, eu fui me conectando mais com a minha fé e eu fui tendo muito mais clareza das coisas. E para mim foi quando eu acordei. Foi quando essa palavrinha despertou algo maior. Eu vinha sentindo um vazio muito grande há um tempo já, em relação ao que eu andava fazendo profissionalmente. E foi quando eu me conectei mais com a minha fé, foi quando eu me conectei mais com a minha espiritualidade, que eu fui tendo mais clareza do meu propósito de vida. Porque ele me conectou a um sentido. Antes não tinha muito sentido. O único sentido que eu conseguia pensar era: eu gosto dessa área. Eu me sinto realizada fazendo o que eu faço. Mas ainda assim parecia pouco, parecia pequeno. E à medida que eu fui me espiritualizando cada vez mais, eu fui entendendo que o que eu fazia de uma forma mais individual, com cada paciente, eu poderia transformar em algo muito maior. E talvez essa experiência ela precisasse estar conectada às minhas vivências, para que de alguma forma eu pudesse acessar mais pessoas, para que elas pudessem, quem sabe, se identificar comigo e começar de alguma forma a se inspirar. E foi quando eu decidi então fazer o 40 e daí. Por que não falar sobre isso? Quantas pessoas ao longo da vida muitas vezes deixam de buscar sentido no que estão fazendo porque acham que já não tem mais idade para isso. E ao contrário, as experiências elas só nos enriquecem enquanto ser humano. Elas nos conectam cada vez mais. Então, assim, não existe idade, não existe momento certo. Existe um chamamento. Para mim foi assim que aconteceu. Quando eu consegui me conectar mais com a minha essência, com a minha fé, com a minha espiritualidade, foi quando tudo se tornou mais claro para mim. E isso aconteceu depois dos meus 40 anos. Talvez isso aconteça com você antes, não sabemos. Mas fica o convite para pensar a respeito. Então, um grande beijo e um ótimo dia e até mais.